Olá, meu aluno, tudo bem? Muito bom estar aqui com você hoje para conversarmos a respeito da glândula suprarrenal. É uma glândula importantíssima para o funcionamento do nosso organismo. Ela é controlada pela hipófise, que já vimos em outra aula, e hoje a gente vai conhecer mais a respeito desse par de glândulas que temos sobre os rins. Vamos falar sobre a sua morfologia, sobre como ocorre a circulação para o funcionamento dessa glândula, as suas divisões anatômicas e histológicas, assim como o seu funcionamento. Portanto, se você quer aprender um pouco mais sobre essas glândulas, fica com a gente e vem para o quadro comigo. Então, faça a sua inscrição no nosso canal e aproveite os vídeos. Estamos trazendo para você um conteúdo muito grande, muito extenso e de ótima qualidade. Faça a sua inscrição e receba esses vídeos frequentemente. Veja só, a glândula suprarrenal apresenta uma origem embrionária dupla. Na verdade, é como se fossem duas glândulas fundidas. Então, o seu funcionamento vai parte depender do controle da hipófise, um controle proveniente da hipófise através de hormônios, e parte vai depender do sistema nervoso autônomo que vai chegar até essa glândula promovendo o seu funcionamento. Portanto, ela recebe um controle hormonal e um controle nervoso para estimular ou inibir o seu funcionamento. Perfeito? Veja só, em termos anatômicos, essa glândula pode ser separada nas seguintes regiões. Ela possui uma cápsula, possui uma região mais periférica, que é chamada de córtex, e uma região mais interna, que é chamada medula. Essas três regiões estão ampliadas nesse outro esquema que eu fiz aqui para você. Então, cápsula, córtex e medula. Ok? Essa glândula possui, portanto, um córtex de origem mesodérmica e uma medula de origem neuroectodérmica. Ela é proveniente de células da crista neural que migraram para essa região para promover a formação dessa glândula. Tá? Então ela apresenta uma dupla origem embrionária, correto? Sua localização está sobre os rins, tá? E dependendo da tradução que é feita, ela pode ser denominada como glândula adrenal ou como glândula suprarrenal. São sinônimos. Se você já ouviu falar nesses termos, saiba então que estão sendo comentados sobre a mesma glândula. Suprarrenal, então, é sinônimo de glândula adrenal, tá? Vão comigo, olha só. A cápsula dessa glândula envolve-a totalmente e é formada por tecido conjuntivo denso. Tecido conjuntivo denso é o que predomina e estrutura aquela cápsula ali. Logo abaixo a gente pode encontrar também um pouco de tecido conjuntivo frouxo, ok? Mas ocorre todo esse revestimento de tecido conjuntivo denso predominantemente, tá? Abaixo a gente encontra então a região dessa glândula que é formada por células e por fibras reticulares. Fibras reticulares, que são um tipo de fibra estrutural, é uma fibra do tipo colágeno, tipo 3, são fibras proteicas, né, que promovem a estruturação das células daquele tecido ali. Ok? Portanto, a glândula adrenal é uma glândula endócrina cordonal. Isso significa dizer que as suas células ficam dispostas em feixes, em cordões ao longo da mesma. Ora, uma disposição mais organizada, ora uma disposição menos organizadas. Ao longo da aula, a gente vai comentar mais sobre isso. Veja só, para a gente entender um pouco, então, sobre o funcionamento dessa glândula, a gente tem que aprender sobre a sua circulação. Então, a circulação da glândula adrenal é feita
da seguinte maneira, ela ocorre da seguinte maneira. Essa glândula recebe vasos arteriais, ó, recebe artérias, várias artérias que chegam até a cápsula, correto? Então existe aqui, ó, existem as artérias, artéria capsular, tá? Abaixo dessa artéria capsular existe um plexo vascular. Ó, abaixo da cápsula, melhor dizendo, existe um plexo vascular. Plexo vascular. Ok? A partir desse plexo vascular, saem vários vasos arteriais, saem várias artérias. Algumas artérias permanecem aqui no córtex da adrenal. Outras artérias vão diretamente até a medula da adrenal. Então, olha só, o que a gente tem aqui representado em laranjado o córtex, no nosso esquema, representado em azul a medula do nosso esquema. Ok? Então, existem as artérias corticais, representadas aqui, ó, artéria cortical. Ok? E existem aquelas artérias que chegam até a região medular. Artéria medular. Ok? Então a gente tem aqui a circulação arterial presente na glândula adrenal. Esses vasos arteriais, eles se ramificam e se transformam em capilares. Capilares que podem, então, partir do córtex até a medula, ok? E capilares que são formados diretamente na medula, certo? Então, existem capilares no córtex e existem capilares na medula. Capilares medulares, certo? Esses capilares, portanto, se fundem até originarem as veias. Eles vão se fundindo, ok? Até que essa circulação deixe a medula e finalmente vai deixar a suprarrenal com as veias, né? Então vai chegar a vascularizar, vai se fundir com a veia cava inferior, ok? Então essa é a circulação sanguínea que ocorre, que é encontrada aqui na adrenal. Ok? Vamos prosseguir. Agora então a gente vai falar um pouco das células que formam essa glândula fantástica. Vem comigo, olha só. Histologicamente falando, então quando vista ao microscópio, essa glândula é separada em 3 regiões. Ok? Vou apagar aqui, ó. Essa glândula é separada em 3 regiões, certo? Na verdade, o córtex da glândula é separado em 3 regiões. Então tem uma região superior que é chamada de zona glomerulosa. Uma outra região que é chamada de zona fasciculada. E ainda a zona reticulada. Ok? Os vasos sanguíneos, portanto, que a gente falou até agora, eles passam por todas essas regiões até chegar na medula. Os capilares passam por essas regiões até chegar na medula. São capilares fenestrados. Isso quer dizer que são cheios de fenestrações, são cheios de furinhos, como se fosse uma mangueirinha toda furada, tá? Por onde saem ali alguns componentes do sangue. Olha só,
A zona glomerulosa é formada por células piramidais ou cilíndricas que adquirem um aspecto de arco. Elas formam arcos nessa região mais superficial da glândula. Tá? Elas formam arcos, são células piramidais ou células colunares. São células tipicamente secretoras de lipídios. Portanto, nessas células, uma organela citoplasmática que está bem desenvolvida é o retículo endoplasmático liso. Essas células apresentam um arranjo na forma de arco e são células que individualmente são piramidais ou colunares. Apresentam retículo endoplasmático liso bem desenvolvido porque o hormônio que produzem é derivado do colesterol. No caso, o colesterol vai ser transformado numa molécula intermediária, né, que vai ser usada para a produção de outros hormônios, né? No caso, vai ser utilizada nessa região para a produção de aldosterona. É um processo que acontece no retículo e termina nas mitocôndrias. É uma associação de organelas para produzir esse hormônio aí, aldosterona. Então, essa região glomerulosa é importante para promover a produção desse hormônio derivado do colesterol, denominado aldosterona. Aldosterona. Esse hormônio é importantíssimo para controlar os níveis de sódio, de potássio, para controlar a pressão arterial, e ele é ativado via sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Aldosterona, olha aí. Nós temos um vídeo a respeito da ativação desse sistema. Fique à vontade para poder visualizá-lo, né? A outra região que encontramos aqui é a zona fasciculada. Ela corresponde à maior parte dessa glândula e apresenta suas células dispostas em feixes, em fascículos, ok? São células que também apresentam um formato, elas apresentam, na verdade, um formato poliédrico, ou seja, não tem uma função muito bem definida, né? Elas também apresentam uma grande capacidade de produção de hormônios derivados do colesterol, tá? Esses hormônios, no caso, são os corticoides, ou glicocorticoides. Glicocorticoides, um dos exemplos de glicocorticoides que tem é o cortisol. O cortisol é importante porque ele controla um pouco sobre a distribuição de carboidratos, de lipídios, de proteínas pelo organismo, né? Tem uma ação sistêmica muito intensa, além de ter uma ação imunossupressora e anti-inflamatório impressionante. Portanto, a administração exógena, né, via medicamentos desses corticoides, eles vão simular o que o corticoide natural faz no organismo, ok? Depois a gente vai, em outro momento, vou gravar para vocês um vídeo a respeito só sobre corticoides, porque é bem bacana. Veja só, os corticoides, então, tendo uma ação imunossupressora, anti-inflamatória, se for um pouco mais branda, pode ser responsável pelo fato de que você ficar doente justamente naquela semana de prova, justamente naquele momento em que você vai fazer o Enem, ou você vai fazer uma prova na faculdade, né? Aí te dá uma infecção na garganta. Por quê? O que acontece? O cortisol é secretado, dentre outros momentos, em situações de estresse. Então, quando o seu organismo entende que você está passando por uma situação estressante, né, ele vai secretar esse cortisol que naturalmente tem uma ação que diminui o funcionamento do seu sistema imunológico, diminui a ativação de linfócitos, de macrófagos, de mastócitos, enfim, todas aquelas células sanguíneas, todos os leucócitos, né, têm o seu funcionamento diminuído em presença do cortisol, tá? Portanto, fica mais suscetível a infecções. Então, não é coincidência que justamente no período que você vai fazer uma prova, você vai submeter uma avaliação, te dê uma infecção na garganta, ou uma sinusite, ou uma rinite, tá? Isso ocorre, isso é fisiológico, é porque essa situação de estresse aumentou o cortisol e isso diminui a sua imunidade,
certo? Bom, a outra região encontrada aqui, né, ou melhor, só complementando, as células que secretam esses corticoides, né, elas são, quando vistas ao microscópio, apresentam muitos grânulos, muitas vesículas, onde eles ficam armazenados, né? E é por isso, devido à sua preparação histológica, elas ficam todas branquinhas, né, parecendo buraquinhos, e por esse motivo são chamadas de espongiócitos. Parecem esponjas, espongiócitos, ok? Mas, na outra camada, uma camada bem fininha, que fica na base da região cortical da glândula, existe a zona reticular. Essas células são menores, também poliédricas, mas menores, secretam hormônios também, no caso, hormônios que vão funcionar como precursores dos hormônios sexuais, tá? São chamados hormônios androgênicos. Tá? Hormônios androgênicos. A epiandrostenediona, por exemplo, é um deles e vai ser utilizado, então, da seguinte maneira: quando secretado, as gônadas vão usar esse hormônio para poder produzir a progesterona, para produzir o estrógeno e também para poder produzir a testosterona, ok? Então, esses androgênicos são precursores dos hormônios sexuais, tá? Todas essas três regiões, portanto, pertencem à camada cortical da adrenal. Mas a camada medular tem uma origem embrionária diferente e apresentam glândulas que funcionam de maneiras diferentes. Apresentam células que funcionam de maneiras diferentes. As células dessa região são capazes de secretar uma variação, um conjunto de hormônios que são chamados de catecolaminas. Tá? Catecolaminas. Como catecolaminas, a gente entende como adrenalina, noradrenalina e dopamina. Mas nesse local não tem a secreção da dopamina. Nesse local, as células vão armazenar dentro de vesículas que serão exocitadas no momento adequado as catecolaminas. No caso, são a adrenalina e noradrenalina. Ok? Essa glândula, essa região da glândula, essa medula, ela sofre então interferência, um controle do sistema nervoso autônomo simpático. Sistema nervoso autônomo simpático. Ou seja, as células vão secretar essas catecolaminas no sangue, tá? Lembra da vascularização dela aqui? Então elas vão secretar essas catecolaminas no sangue mediante um estímulo nervoso involuntário simpático, que é o que acontece, por exemplo, em situações de estresse, em situações de luta ou fuga, ou pelo menos que o organismo entende como essas situações. Se você quiser entender melhor a respeito da inervação da medula da suprarrenal, eu te convido a acessar nosso vídeo sobre o sistema nervoso. Lá a gente tem uma explicação mais ampla e detalhada a respeito disso. Ok? Então, seguem aqui algumas características importantes do córtex e da medula da adrenal. Esse funcionamento todo é promovido, é controlado, né, do córtex da adrenal, principalmente, é controlado pela hipófise, por uma região da hipófise chamada de adenohipófise, ok? Então, a adenohipófise recebe estímulos do hipotálamo, ok? Esses estímulos, no caso, são os hormônios, né? O hormônio CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina. Daí, então, a adenohipófise secreta o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, e esse ACTH vai atuar, então, no córtex da adrenal. Ó, no córtex da adrenal. E aí, esse córtex da adrenal, quando ativado pelo ACTH, vai promover a liberação desse e destes hormônios,
para exercerem as suas respectivas funções. Ok? Existe um mecanismo de controle negativo, um feedback negativo, para ajustar o nível de produção desses hormônios, de modo que o excesso de corticoide, por exemplo, o excesso de cortisol, por exemplo, pode inibir a liberação de ACTH pela adenohipófise e também inibir a liberação de CRH pelo hipotálamo. O excesso de cortisol, portanto, pode inibir a liberação de ACTH pela adenohipófise e também inibir a liberação do CRH pelo hipotálamo, correto? Então é um feedback negativo que controla o funcionamento dessa glândula, dessa região da glândula pelo menos, ok? Em condições fisiológicas, o cortisol é responsável pelo nosso despertar. Então há uma tendência natural onde o organismo passa a produzi-lo durante as primeiras horas da manhã. Isso vai promover que a nossa vigília aconteça, que a gente saia de um estado de sono para um estado de acordado, né? Isso é controlado pelo sistema circadiano, que é um controle regulado pela luminosidade, ok? Mas, obviamente, podem acontecer alterações e doenças nesse mecanismo de controle. Então, por exemplo, existe a doença de Coll, a síndrome de Coll, onde há um excesso na produção de aldosterona, a síndrome de Cushing, onde há um excesso na produção de glicocorticoides, tá? Ou a síndrome de Addison, onde há uma atrofia do córtex da adrenal e, consequentemente, uma diminuição na produção desses hormônios. Ok? Entendido? Muito bem. É importante, então, que você aprenda sobre a adrenal. É uma glândula que fisiologicamente tem muitas funções, ela interage com o nosso organismo de diferentes maneiras, com muitos hormônios, correto? Se você achou, então, que valeu a pena assistir o vídeo até aqui, dá o seu like aí no vídeo, faz a sua inscrição no canal, compartilha esse link com os colegas, tá? Vamos divulgar esse canal, vamos divulgar esse conhecimento. Se achar necessário, escreva suas dúvidas no comentário, eu vou pessoalmente respondê-los a vocês, ok? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!